Senhor tem feito por nós. Nós temos uma arte que tem já circulado nas redes sociais sobre a gratidão, e nós vamos todos os cultos falar sobre gratidão. Em alguns cultos durante a semana, culto de quinta-feira da Vitória, alguns departamentos também vão estar agradecendo a Deus, demonstrando a sua gratidão, e nós vamos seguir este mês louvando ao Senhor e agradecendo por tudo quanto Ele tem feito. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Meus queridos, nessa noite nós vamos falar da gratidão de um leproso. E para falar da gratidão de um leproso, nós precisamos extrair daqui dessa palavra ensinamentos, lições para a nossa vida. Precisamos tirar desse texto algumas chaves que vão abrir muitas portas espirituais, portas físicas, materiais, através do ensinamento que esse texto vai nos trazer. E nesta ocasião, para estarmos falando sobre esse texto, dessas chaves, eu estava meditando nessa palavra e pensando na importância que tem a chave. Hoje nós temos diversas chaves. Hoje, para que eu possa mandar um Pix para o Felipe, né, Felipe? Tá aqui. Para mandar um Pix para o Felipe, eu preciso do quê? Eu preciso de uma chave. Para você entrar na sua casa, você precisa de uma chave. Para você entrar no seu carro, você precisa de uma chave. E pensando na chave, eu lembrei da nossa irmã Vera. Cadê a irmã Vera? Está por aqui? Irmã Vera, eu lembrei da senhora, do testemunho da chave, que a sua filha perdeu a chave na enxurrada e não tinha como entrar no carro, e vocês usaram a fé. Quando foram em busca da chave, não encontraram a chave, mas insistindo com fé, voltaram mais uma vez, e aquela enxurrada que deveria ter levado a chave para o bueiro, a chave, antes de cair no bueiro, parou e não caiu no bueiro, e ela conseguiu pegar a sua chave e entrar no seu carro. Esse testemunho dado pela nossa irmã, um testemunho de fé, que ela precisava da chave para ir embora com o seu filhinho, e ela encontrou a chave naquela enxurrada, e Deus assim abençoou para que ela fizesse e encontrasse a chave. A chave, ela pode ser e estar em vários contextos.
Muitas chaves abrem muitas portas, e nesse texto nós queremos tirar algumas chaves que possam nos abençoar. A gratidão de um leproso. Para que nós possamos adentrar aqui nesse acontecimento, nós queremos falar um pouco da situação de um leproso naquela época, na época de Jesus. O leproso, ele estava debaixo de uma lei, e essa lei era rigorosa com os leprosos. Eu, há um tempo atrás, tive a oportunidade de ir visitar um leprosário. Estava junto com alguns jovens missionários, a minha esposa e alguns jovens, e nós fomos no leprosário e vimos muitas pessoas mutiladas, pessoas, umas sem a perna, outras sem o dedo, e muitas pessoas mutiladas pela doença, pessoas que tiveram as suas mutilações antes da cura, antes do controle daquela enfermidade, antes da cura, mais precisamente chegar naquelas pessoas do leprosário. Existiam algumas pessoas mais velhas que tinham mutilações da doença. Então a lepra no tempo de Jesus, ela tinha debaixo de um ensinamento que está em Levíticos 13, 45 e 46, um ensinamento que os leprosos não podiam viver em sociedade. Os leprosos tinham que ficar isolados. Era um mandamento, era um ensinamento, era uma ordem dada que o leproso não podia viver em sociedade. O leproso deveria ficar isolado. Este isolamento, ele era severo, a ponto de um leproso ter que se identificar quando chegasse perto de uma pessoa sã. Então, quando o leproso chegava e tinha um grupo de pessoas, ele tinha que manter distância. E o texto que nós lemos, esses 10 leprosos sabiam bem da lei, entendiam bem da lei, e eles pediram socorro para Jesus de longe. Eles de longe clamaram a Jesus, buscando milagre, buscando socorro. Eles estavam seguindo o ritual, seguindo a lei, seguindo aquilo que foi ensinado para eles segundo a lei, segundo o que está em Levíticos. E aqueles leprosos, e todos os leprosos da época, eles tinham que ficar isolados da família, isolados dos amigos. Eles tinham que se identificar quando chegavam perto de uma pessoa que não tinha lepra. Eles eram totalmente excluídos e isolados da sociedade, não podiam viver em sociedade. E esses leprosos passavam por isso. Eles eram considerados impuros, não podiam ficar. E aqueles leprosos, eles não tinham uma cidade de refúgio, porque a cidade de refúgio era para quem havia assassinado alguém sem intenção, uma morte culposa, que a pessoa não desejava matar, mas acabou causando a morte de alguém. Para quem cometia esse pecado, existia uma cidade de refúgio. Mas para os leprosos, eles tinham que ficar longe da tenda, longe da aldeia, longe da cidade. Não podia viver em sociedade. Era uma vida difícil. E eles se reuniam para compartilhar da mesma tristeza. Eles tinham tristezas em comum. Eles tinham uma enfermidade em comum. Eles tinham algo que estavam compartilhando, que precisava estar debaixo da lei. E a lei que ensinava era rigorosa, e eles obedeciam à lei e viviam isoladamente, sem poder estar em sociedade. E quando havia alguém que ficava enfermo e era casado, se fosse um homem, ele precisava deixar a sua família, deixar os seus filhos, deixar a sua esposa. Se fosse uma mulher,
ela tinha que deixar os seus filhos, deixar o seu esposo por conta da enfermidade, e tinha que viver isoladamente, sem poder viver em sociedade. E na Bíblia, quando narra essa passagem, estava um grupo grande de leprosos, 10 leprosos, 10 enfermos, 10 pessoas que estavam à margem da sociedade, não podiam estar em sociedade. Esses 10 leprosos estavam com a mesma enfermidade, na mesma situação, e eles procuraram a Jesus. E procurando a Jesus, quando eles encontraram a Jesus, de longe eles gritaram, pedindo por misericórdia, pedindo por misericórdia. E o Senhor Jesus disse a eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. O Senhor Jesus não pegou os 10 leprosos e trouxe para ungir ele, como nós fazemos aqui na igreja. Vem aqui na frente os 10 leprosos, vamos orar por você e vocês vão sair curados. O Senhor Jesus não disse para eles: vocês estão sendo curados agora, eu repreendo toda a enfermidade. O Senhor Jesus não repreendeu a enfermidade. O Senhor Jesus disse para que eles fossem até o sacerdote, porque o Senhor Jesus, ele tem muitas maneiras de trabalhar. Para alguns irmãos, o Senhor Jesus salva e liberta do cigarro, da bebida, das drogas, instantaneamente. E para alguns, os irmãos querem ser libertos e são libertos paulatinamente, gradativamente. Querem libertação, mas recebem aos poucos, e a graça de Deus vai invadindo e você vai sendo liberto e abençoado. Eu tenho certeza que aqui em nossa igreja tem irmãos que chegaram na igreja fumando e saíram libertos, chegaram drogados mesmo e saíram libertos, e pessoas que ficaram lutando, e o tempo passava e a pessoa não conseguia ser liberta, porque o Senhor tem maneiras de trabalhar. Para uns é instantâneo e para outros é paulatinamente, é gradativamente. Nós estamos entendendo? Digam amém. Então, das maneiras que Jesus tinha para realizar milagre, ele podia realizar o milagre e os leprosos irem embora, mas o Senhor estava ali fazendo algo. Ele estava realizando ali uma bênção parcial. O Senhor Jesus estava realizando uma bênção parcial. A bênção que o Senhor estava liberando para aqueles leprosos era que eles saíssem e fossem até o sacerdote, porque a única pessoa que podia atestar que eles pudessem voltar em sociedade era o sacerdote. O sacerdote fazia isso, e se ele tivesse dúvida, pastor Daniel, ele tinha liberdade de esperar de 7 a 14 dias. Eu começo a pensar nesse texto e lembrar da Covid, né? Na Covid, as pessoas iam para casa. Olha, a gente não tem um teste ainda, mas vai para casa, fica tantos dias lá. Se você piorar, você volta aqui. O sacerdote também olhava a pele da pessoa, parecia ser lepra. Não temos certeza, será que é lepra ou não? O sacerdote tinha liberdade de esperar por alguns dias, de 7 até 14 dias, para testar. Depois daquele período, olhava, estava tudo em ordem, olhava a pele, estava tudo certinho, pode voltar para casa, você não tem lepra, vai voltar a viver em sociedade, vai voltar para seus filhos, vai voltar para sua esposa. Mas quando olhava um que tinha lepra, dizia assim: ó, você não pode mais voltar para sua casa, você não pode mais voltar para sua família, você está proibido perante a lei, perante o ensinamento, você não pode voltar para casa. O sacerdote que tinha essa função, ele não era médico, mas ele intermediava esse momento para saber se o leproso podia voltar ou não. E quando aqueles leprosos estavam recebendo a ordem de Jesus para que eles fossem até o sacerdote, é porque o milagre não era instantâneo, era um milagre gradativo. Porque até o momento que eles saíram, os 10 leprosos, até chegar lá no sacerdote, o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu, não foi instantaneamente, mas foi lá na frente do sacerdote. E eles receberam o atestado: olha, algo aconteceu de diferente, milagrosamente.
Talvez um sacerdote diz assim: eu atestei, vocês todos tinham lepra, mas aqui eu estou olhando, não tem mais mancha, não tem mais enfermidade, vocês estão livres. E eles liberaram, o sacerdote liberou para que aqueles 10 leprosos fossem embora, e 9 deles receberam uma bênção parcial, só a bênção da cura, só a bênção da cura física. Mas um muito inteligente, não tinha naquela época, talvez, dezembro da gratidão, mas se tivesse e fosse dezembro, ele falou assim: olha, eu vou usar a minha fé, eu não vou embora, eu vou agradecer a quem me ajudou. E quando ele voltou para agradecer, ele não só recebeu a cura física, mas ele recebeu uma bênção extra. O Senhor Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos. O Senhor Jesus fala com indignação e faz a pergunta: mas não eram 10? Agora apenas um leproso volta para agradecer, e ele conseguiu acessar uma chave que muitos de nós precisamos acessar nesse final de ano, nesse mês de dezembro, que é sermos gratos a Deus. A gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela abre as portas do céu. A gratidão, ela abre a porta da bênção, e todos que são gratos recebem de Deus uma bênção extra. Você quer receber uma bênção extra? Então seja grato a Deus. Fale para o seu irmão que está do seu lado: quer receber uma bênção extra? Seja grato a Deus. E a gratidão, irmãos, é em todo o tempo. A gratidão é quando o carro bate. A gratidão é quando o pneu fura. Deus está te livrando de alguma coisa e a gente fica pensando, mas esperando, podia ter furado agora. Mas o Deus que nós servimos fala na sua palavra que nós, se nós o amamos, tudo vai contribuir para o nosso bem. É o carro batido, é o pneu furado, as coisas erradas que dão, é Deus nos ensinando, é Deus que está nos testando. E o teste de Deus às vezes é dolorido. Sim ou não, irmãos? O teste de Deus é dolorido. Nós estamos, irmãos, nós estivemos ontem numa aldeia indígena, e esse mês é o mês que nós vamos fazer o Natal Missionário dos Missionários. E eu falando sobre missões, eu me lembro de algumas situações que eu precisei ter paciência e persistência, porque Deus me provou em algumas situações. O Senhor colocou no meu coração, irmã Cida, o Senhor colocou no meu coração um desejo muito forte por missões. Independente de ser líder de missões, independente de ser dirigente de congregações, eu sempre amei missões. E comecei a fazer viagens missionárias para visitar missionários. Muitas vezes para dar um abraço e para dizer assim: ó, vai em frente, eu estou orando por você. Ouvir e prestar o ouvido, porque você, meu irmão, você pode desabafar para o seu pastor. O seu pastor vai desabafar para quem? Para Jesus. E o missionário, irmãos, o pastor ainda tem colegas pastores que dá para desabafar. E o missionário, quando está sozinho no campo? Então eu sempre tive esse desejo de fazer viagens missionárias. E uma certa vez eu comecei a fazer as primeiras viagens. Eu viajei com a minha esposa e fui visitar um missionário no Paraguai. Chegando em Foz do Iguaçu, na cidade de Santa Terezinha, o meu carro quebrou. Mas eu conheci um pastor de Santa Terezinha, o pastor João Dal Ponte, e nós tivemos que dormir na casa do pastor João Dal Ponte de favor. E o pastor João Dal Ponte teve que levar meu carro para arrumar. Mas assim mesmo eu consegui entrar no Paraguai. Visitei em Hernandários um pastor que hoje é setorial em São Paulo, o pastor Sérgio Bertiego, setorial, que ama missões. Inclusive ele está fazendo um motorhome para viajar o mundo, fazer missões, visitando missionários. E eu visitei esse pastor num momento de muita tristeza. Ele estava se sentindo abandonado,
Ele estava se sentindo sozinho, e eu visitei aquele missionário junto com a minha esposa. E depois voltei, depois que o carro ficou pronto, voltei para casa, mas com aquele sentimento de derrota, porque o carro quebrou. Mas quando chegou numa próxima viagem, não, agora vai dar certo, vamos viajar. E numa outra viagem, eu viajei e fui numa cidade perto de Assunção, uma cidade chamada Capiatá. Visitaram o missionário Gedielson, filho do pastor Bispo do campo de Araçatuba. Fui visitá-lo, levei muitas doações. Eu tinha um carro que cabia bastante coisa, levei muitas doações, levei um bebedor de água para eles beber água gelada lá, e bastante doações. O carro foi, quando chegou, o carro quebrou. Aí começou a melhorar, porque o outro foi e quebrou na ida. Esse Deus já deixou voltar e chegar em casa. Eu fiquei meio frustrado, né? Porque o carro ficou parado um tempão, porque não achava o defeito do carro. Depois, numa outra viagem, eu viajei de van. Aí a vanzinha cabia mais doação, levei bastante doação e fui para a Argentina. Fui até o pastor, que foi pastor do Indaiá, pastor Ismael Barbosa. Fui até o pastor Ismael Barbosa, visitei, levei doações, fiz a viagem. E quando na volta, irmãos, o guarda parou e me multou. Agora não era só quebrar o carro. O guarda falou que tinha umas coisas lá que ele achou que tinha que multar. E eu implorei para ele, mas ele multou. Aí eu tinha as questões dos carros quebrados e agora sendo multado na estrada. Tudo para desmotivar para que eu não fizesse mais. Mas eu insisti e fui. E na volta, quando eu chego em casa, a van quebra e ficou um tempão para arrumar. Motor a diesel, mas já estava melhorando. Esse carro quebrava na ida, agora começou a quebrar na volta, chegando em casa. Mas a persistência e o chamado, o desejo de fazer, chegou um momento que o inimigo viu que eu não ia parar, e aí os carros pararam de quebrar. Os carros pararam de quebrar. E depois que os carros pararam de quebrar, Deus ainda me deu umas experiências que lá em Sumaré nós cuidamos de missões. O pastor, numa igreja de mais de 10 mil membros, o pastor me convidou para ser um diretor de missões. E lá tinha missões na África, tinha missões em vários países. E deu um ciclone e eu fui de avião. E o avião não caiu e eu estou aqui para dar glória a Deus. A turbina não quebrou. E eu viajei em vários países lá em Sumaré, visitando missionários. Um missionário que tinha orado a Deus e ele estava esperando um carro há 25 anos. Ele tinha uma promessa de receber um carro há 25 anos. E ele veio para um congresso de missões em Sumaré. E Deus tocou no meu coração e eu falei para ele: Pastor Jair, o senhor tem carro lá no Peru? Ele falou: Pastor Márcio, eu não tenho, eu tenho só moto. Aí eu falei: eu vou fazer uma campanha e nós vamos comprar um carro para o senhor. E nós fizemos uma campanha e compramos um carro. Foi eu e a minha esposa para Arequipa, no Peru. E o avião também não caiu, e já estava com a esposa. Fomos até o Peru e compramos um carro. O pastor tinha caído de moto, tinha se acidentado, não contou nada para nós. E ele, quando se acidentou de moto, a cidade de Pedregal tem muita pedra mesmo. E ele caiu no meio das pedras lá, se ralou e falou: Senhor, eu não aguento mais. Faz 20 e poucos anos que eu estou aguardando a promessa de um carro. E quando nós fomos para lá e compramos um carro para ele, ele ficou feliz porque Deus estava cuidando dele. E em todas essas viagens que Deus nos proporcionou, o Senhor nos deu vitória. E eu estou trazendo esse testemunho para dizer para você que talvez algo aconteceu de errado e você está preocupado, está com medo, está pensando que vai voltar a acontecer. Mas eu creio que o Senhor me trouxe nesta noite como ministro do Evangelho para dizer para você: vai avante, insista, persista, que o Senhor te dará vitória. O Senhor te dará vitória. 10 leprosos foram curados, apenas um voltou, mas a chave que ele recebeu abriu portas, a porta do milagre, da bênção espiritual, da salvação. E
E o Senhor nesta noite também tem reservado para mim uma bênção especial para você. E essa chave você abre com a gratidão. Fale para o seu irmão, seja grato a Deus. A gratidão, irmãos, abre porta. A gratidão, ela abre, irmãos, situações que parecem que não vão ser solucionadas. Quando você é grato a Deus, as portas se abrem e o Senhor derrama sobre você a sua bênção. Estes 10 leprosos, todos foram curados. Alguns foram curados apenas na área da saúde, mas um que recebeu a bênção de Deus por completo foi apenas um, que voltou e agradeceu a Jesus, louvou a Deus pelo milagre, recebeu a bênção e saiu abençoado, porque ele entendeu que a gratidão abre portas. E nós temos que aprender, irmãos, com o erro dos outros. Como que eu vou aprender com o erro dos outros? Aprenda com o erro de Israel. Quando Israel murmurava, eles perdiam a batalha. Quando Israel murmurava, eles morriam no deserto. Quando Israel murmurava, eles perdiam a bênção, perdiam a graça e perderam de entrar na terra, porque murmuraram, porque reclamaram. Mas quando você é grato, o Senhor que te prometeu vai cumprir, e você entrará na terra, receberá a bênção, e o Senhor que prometeu cumprirá na sua vida. Mas se você for ingrato, se você for murmurador, você não vai receber. E irmãos, uma lição. Hoje é culto de ensino. Nós estamos aprendendo sobre essa chave poderosa que é a gratidão, e vamos falar sobre gratidão todo esse mês. E eu quero te dar uma orientação. Fique longe de pessoas que murmuram. Fique longe de pessoas que reclamam, que murmuram, porque essa pessoa, quando for punida e você estiver junto, você também vai pagar o preço. Irmãos, estão entendendo? Digam amém. O povo de Israel murmurou, e aqueles que estavam lá no Egito, eles não entraram na terra. Mas quando você é grato, você abre as portas e as janelas do céu. O Senhor abre a janela e abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, porque o nosso Deus é poderoso e tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor trará paz ao seu coração, porque você é grato a Deus. Comece a pensar como que 10 leprosos, eles compartilhavam da mesma enfermidade, estavam isolados da mesma forma, estavam passando pela mesma situação. Quando um olhava para o outro, talvez dizia: eu estou com saudade do meu filho. E talvez o outro leproso diga assim: eu estou com saudade da minha esposa. O outro leproso talvez falava assim: eu estou com saudade da minha casa, do meu cobertor. Eu estou com saudade da comidinha lá de casa, aquela comidinha caseira, feita no fogão a lenha, que não tinha gás naquela época. Fogãozinho a lenha. E o leproso saudoso querendo voltar para casa. 10 leprosos sofredores, que até receberam a bênção, mas uma bênção parcial. Mas Deus tinha muito mais, Jesus tinha mais para dar para eles. O Senhor tem mais para te dar se você for grato a Ele. O Senhor tem mais milagre, mais dons espirituais. O Senhor tem batismo com o Espírito Santo. O Senhor tem renovo. O Senhor tem bênçãos para a sua vida, se você for grato a Ele. Até pela enfermidade. Está enfermo? Senhor, eu te agradeço, porque eu não sei o propósito, mas eu sei que eu vou sair dessa vitorioso. O Senhor vai olhar do céu e vai dizer assim: ó, eu não ia curar não, mas agora eu vou curar, porque é grato, é grato, é grato. E a gratidão, ela abre portas. 10 leprosos na mesma situação, apenas um voltou para agradecer. Mas eu vim como profeta nesta noite, como anjo da igreja, dizer para você: se você for grato, o Senhor vai abrir a janela do céu, vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos.
você vai ver a bênção de Deus. A chuva não vai cair talvez no sítio, na fazenda, no quintal do seu vizinho, mas na sua horta vai chover. O Senhor vai mandar na sua bênção, porque a gratidão move o coração de Deus, e a gratidão move e abre janelas e portas que o homem não pode abrir. E Ele está aqui, eu estou crendo que o Senhor já está abrindo portas. O ano não acabou, o ano ainda não acabou. Deus ainda pode te surpreender nesse mês de dezembro. Deus pode mudar a sua história, o seu cativeiro. Ele é poderoso, Ele está aqui, Ele não mudou. Ele pode te surpreender. Seja fiel, creia, seja grato, e Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história, porque Ele é poderoso e Ele está aqui. Nós cremos no poder da oração. O Senhor, irmãos, é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Ele não mudou. A gratidão, irmãos, abre portas. Eu conheci um missionário que está agora pastor presidente na cidade de Araçatuba, pastor Aparecido. Em certa ocasião ele estava na missão e ele não podia comprar. Toda vez que ele ia comprar, ele não tinha acesso a comprar facilmente, porque ele estava numa região isolada do Amazonas. E quando ele precisava comprar, vinha as embarcações para vender os produtos, mas demorava para voltar. E o filho dele havia pedido pão e ele não tinha como dar pão. Como ele não podia dar pão, o seu filho começou a chorar por pão. E ele disse: vamos orar a Deus. E começou a orar para Deus mandar pão. E no mesmo tempo que eles oravam, eles agradeciam pelo pão. E esse pão não existia, esse pão não tinha. O pai sabia que os vendedores demorariam para voltar a vender o pão, mas aquela criança orou com fé. E no outro dia, um destacamento do exército veio para aquela região, e aquele general que estava cuidando daquele destacamento errou a medida do pão, e quando foi fazer o pão, fez muito pão e sobrou pão. Os soldados comeram pão e sobrou pão, e ele falou: e agora? Não vamos deixar esse pão se perder. E foram até a igreja onde aquele pastor estava, ali naquele lugar isolado do Amazonas. E quando bateu palma, aquele garotinho foi receber junto com seu pai, e aqueles homens do exército falaram assim: olha, nós viemos fazer um trabalho aqui próximo e nós fizemos pão, erramos na medida, tem muito pão, e como o senhor é pastor da igreja, nós vamos deixar o pão para o senhor distribuir aqui no bairro, distribuir aqui nesse vilarejo. E aquele exército abençoou aquele povo. O Senhor Deus tocou no general daquele exército. Eles treinaram próximo da casa do irmão, só para abençoar uma criança que desejava comer pão. E o Senhor fará isso na sua vida. O Senhor trará milagres e bênçãos para a sua casa, se você crer e for grato. Já ora agradecendo. Você não tem carro não? Já olha para a garagem e já começa a orar: Senhor, abençoe esse carro, abençoe esse Corolla. Recebe aí, pastor Roberto. Abençoe o Corolla, Jesus. Que seja um Corolla muito bonito, bem completo, para ele viajar, Senhor. Ele trabalha demais para ele descansar no piloto automático. Nós temos que orar e agradecer, porque Deus, Ele pode fazer, materializar aquilo que ainda não existe, para te abençoar, para abençoar a sua vida. Se você é fiel, se você crê em Deus, se você é grato, você tem todas as chaves para a sua bênção. Os irmãos entenderam essa palavra? Digam amém. Amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos sair nessa noite entendendo que a gratidão abre portas, e que essa chave eu tenho que sair daqui em posse dessa chave, sendo grato, e Deus nos dará das suas bênçãos, e nós contaremos o testemunho. Quantos creem que vão contar o testemunho aqui? Diga amém. Amém. Eu vou contar o testemunho com você. Vou contar o testemunho com você da sua bênção. Eu vou compartilhar. Eu vou lá na sua casa compartilhar. Amém? Os irmãos recebem também? Amém. Irmãos?
Quando o Noemi receber a bênção dele lá, ele faz um churrasco, me chama, eu vou lá, vou cantar o hino da vitória junto, fazer uma conversão de graça. É a gratidão que move, Deus. A gratidão que move para que você receba a sua bênção. Orando, Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós ouvimos essa palavra, Pai, e cremos, ó Deus, que a gratidão abre portas, nos ensina a ser como esse leproso, Senhor, que após ser curado, voltou aos pés de Jesus para agradecer. Senhor Jesus, nós estamos nos seus pés agora, simbolizando este homem que voltou, para dizer que somos gratos pela vida, somos gratos pela saúde do corpo físico, somos gratos pela salvação da nossa alma, somos gratos, ó Pai, pelas lutas que passamos, somos gratos pela vitória que recebemos, somos gratos pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso Senhor, familiares. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, derrama da tua bênção, derrama da tua bênção, derrama da tua bênção, derrama da tua bênção sobre a tua igreja. Deus, derrama, 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 derrama da tua bênção, derrama sobre a tua bênção. Somos gratos a ti e cremos na tua bênção. Senhor Deus, derrama da tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai receber a tua bênção, o teu milagre, vai receber a sua gratidão, está abrindo portas. Esta gratidão que move as lembranças boas que o Senhor fez por nós, essa lembrança que traz boas recordações, este milagre que você recebeu, que agora você agradecendo, você passa por uma nova etapa, um novo milagre, uma nova bênção, um novo testemunho. Receba de Deus a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quantos podem agradecer a Deus por esse culto ensino? Diga amém. Amém. Meus irmãos, eu vou dar rapidamente os avisos. Tem uma reunião com o departamento das tias do departamento infantil. Nós já estamos encerrando um pouquinho mais cedo. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que não olharam para a chuva, não olharam para o tempo, venceram tudo isso e vieram para a casa do Senhor. Quinta-feira estaremos novamente aqui no culto da vitória e mais uma noite de gratidão. Conto com a presença dos irmãos. Sábado, reunião de obreiros. Eu quero convocar todos os obreiros com as esposas e os líderes de departamento. Obreiros, esposas e líderes de departamento para estar sábado na nossa reunião. Domingo sábado pela manhã nossa consagração. Domingo à noite reunião. Sábado à noite reunião. Domingo de manhã escola dominical e domingo à noite a nossa Santa Ceia. Meus irmãos, a Santa Ceia foi antecipada apenas esse mês, porque no dia 14 nós temos a cantata e o mês de dezembro é muito corrido, passa muito rápido. Então nós estamos antecipando para este domingo a Santa Ceia com um culto de missões, onde vamos lançar o Natal missionário, e no próximo domingo nós estaremos na nossa cantata, onde estaremos vendo tudo aquilo que já foi preparado pela nossa equipe a respeito da cantata. Os irmãos entenderam? Digam amém? Amém. Glória a Deus. Nós já oramos, vamos receber a bênção apostólica. Convido aqui o pastor Davi. Estenda a mão, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, nossa